Sabe aquela ideia de que clássicos da literatura são chatos? Bom, pode esquecer. Hoje a gente vai investigar um dos maiores crimes passionais, ou talvez a maior injustiça da história da literatura. Estamos abrindo o caso de Dom Casmurro de Machado de Assis. E quem guia a gente nessa jornada é o próprio narrador. Logo de cara, ele diz que está tentando conectar o início e o fim da vida dele para encontrar algum sentido no passado. Essa frase já prepara o terreno, né? Estamos entrando no mundo de memória, de melancolia e, quem sabe, de uma verdade bem distorcida. Então, vamos lá. Nosso narrador é Bento Santiago, um homem já idoso, meio recluso. Os vizinhos até deram um apelido para ele, Dom Casmurro, por causa desse jeito dele, fechado, sempre pensativo. E é para fugir do tédio e talvez para lidar com os fantasmas antigos que ele resolve escrever suas memórias. E o que domina essas memórias? Um amor de infância, daqueles puros, avassaladores. Ele, o Bentinho, e a vizinha, Capitu. Eles cresceram juntos, grudados, com seus mundos separados só por um muro no quintal. Esse amor é a base de tudo, é a origem da alegria e, no fim das contas, da sua ruína. Mas, claro, como em toda grande história de amor, sempre existe um obstáculo. E o dessa história é gigantesco. Foi algo decidido antes mesmo do Bentinho nascer. E não é nada de família rival ou diferença de grana. É uma promessa feita diretamente a Deus. Exatamente. A mãe do Bentinho, Dona Glória, tinha perdido um primeiro filho e, no desespero, prometeu que se o segundo filho vingasse e fosse homem, ele viraria padre. Pois bem, Bentinho nasceu e com ele seu destino foi selado. Ele teria que ir para o seminário, para bem longe da Capitu e de qualquer vida que não fosse dedicada à igreja. E é aqui que o tom da nossa análise muda. Até agora, a gente tinha uma história de amor proibido. Só que o Dom Casmurro, o narrador, ele não está escrevendo uma história de amor. Ele está, na verdade, construindo um caso, apresentando as provas que o convenceram de que foi traído. Vamos dar uma olhada nessas evidências que ele apresenta? O caso do Bentinho é construído bem devagarzinho, com base em observações que, se a gente olhar de forma isolada, talvez não signifiquem nada, mas na cabeça dele elas vão se somando. Tem os olhares da Capitu, que ele começa a interpretar como falsos, a amizade dela com o melhor amigo dele, o Escobar, que ele passa a ver com outros olhos, o luto dela pela morte do Escobar, que para ele soa exagerado, e aí vem a peça final, a mais esmagadora de todas. Esse momento aqui é decisivo. Um amigo da família joga no ar essa descrição e pronto. A semente da dúvida é plantada na cabeça de Bentinho. Os olhos de Capitu, que antes eram tudo para ele, de repente viram o foco da sua desconfiança. A partir daí, ele passa a procurar neles a confirmação da traição que ele tanto teme. Essa cena é uma das mais importantes. No funeral do melhor amigo, que morreu afogado, Bentinho fica observando o luto da Capitu. Só que ele não vê a dor de uma amiga. Ele enxerga algo mais. Para ele, aquele olhar não é de tristeza. É quase como uma paixão que quer tragar o homem morto. É uma das passagens mais poderosas e, ao mesmo tempo, ambíguas de todo o livro. E aqui vem o golpe de misericórdia na mente do Bentinho. O filho dele, Ezequiel, vai crescendo e, segundo ele, se torna a cópia perfeita do Escobar. Para o Dom Casmurro ali, não há mais o que duvidar. A semelhança física é a prova irrefutável de que ele foi enganado pela esposa e pelo melhor amigo. O caso está encerrado. Ou será que não? Pois é. É exatamente aqui que a genialidade do Machado de Assis vira o jogo. Quando a gente pensa que o julgamento da Capitu acabou, percebemos que o verdadeiro réu pode ser outro. A investigação, de repente, se volta contra a única testemunha que a gente tem, o próprio narrador. E isso é totalmente intencional. Como essa citação explica, o Machado de Assis deixa lacunas, deixa espaços em branco na história. Ele não entrega todas as respostas. Ele convida quem está lendo a preencher esses espaços, a participar da construção do sentido. Dom Casmurro é, talvez, o exemplo mais famoso na literatura de um narrador não confiável. Pensa bem, tudo o que a gente lê, cada prova, cada descrição, passa pelo filtro de um homem amargurado, ciumento e possivelmente paranoico. Será que dá pra gente confiar na versão dele dos fatos? Então, o ponto crucial é este. Cada evidência pode ser vista de outra forma. A semelhança do filho, o próprio Bentinho admite que o Ezequiel imitava os gestos do Escobar. Os olhos dissimulados pode ser só uma interpretação envenenada pelo ciúme. O luto intenso
Talvez a Capitu fosse apenas uma pessoa profundamente empática. A gente não tem acesso aos fatos, só a interpretação do Bentinho. A verdade é que o romance não dá uma resposta definitiva, e é exatamente essa falta de certeza que o torna tão fascinante e moderno, mesmo depois de tantos e tantos anos. Faz mais de um século que leitores, críticos, advogados e até juízes debatem essa questão. Foram escritos inúmeros livros e teses defendendo a inocência da Capitu e outros tantos defendendo a culpa dela. O debate está mais vivo do que nunca. E é isso que ilustra o ponto central do livro de forma brilhante. A questão não é o que aconteceu, mas sim, será que é possível saber o que realmente aconteceu? Machado de Assis nos coloca no banco do júri e nos entrega um caso sem provas conclusivas, nos forçando a confrontar essa impossibilidade de conhecer a verdade sobre o coração de outra pessoa. No final das contas, a pergunta continua. É a questão que assombra gerações de leitores e que cada um precisa responder por si mesmo, sabendo que nunca vai ter certeza absoluta. E o livro termina assim, com a convicção amarga e solitária do narrador. Para ele não há dúvida, mas para nós que lemos, a dúvida é tudo. Ele nos dá a sua conclusão, mas não nos dá paz. No final, a inocência ou a culpa de Capitu talvez seja o menor dos mistérios. A verdadeira obra de Machado de Assis é uma autópsia da alma humana. É um mergulho profundo no ciúme, na forma como a memória nos engana e em como o amor, a mais bela das emoções, pode azedar e se transformar numa obsessão destrutiva. A questão final não é sobre o que Capitu fez, mas sobre o que o ciúme fez com Bentinho. E essa é uma pergunta que continua a ecoar.